5 pro Ceará, 2 pro Fluminense do Piauí, 3-0 lá no primeiro tempo. Jogo de momentos, de muitos gols, esse é o fato, diga-se de passagem. 5-2, o Ceará volta a vencer na Copa do Nordeste, volta a pontuar, volta a conquistar 3 pontos na competição, né? Vem de um empate, agora vence. Nesse jogo, debaixo de muita água, debaixo de muita chuva em Teresina, a vitória da equipe alvinegra por 5-2. Estive aqui na torcida cá com Alisson de Queiroz e ele vai trazer pra gente que foi esse jogo, esses 7 gols, o que aconteceu de melhor e de pior na partida também, o que chamou a atenção dele pra essa partida, esse 5-2 Ceará pra cima do Fluminense do Piauí. Olha, antes, like no vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, se for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Essa é a torcida cá, tudo sobre o futebol cearense. E o Mozão venceu 5-2. É goleada, não é? 3 gols de diferença. E aí, o que é que a gente fala desse jogo, meu querido Alisson? Fala pra galera aí. É goleada, né? 5 gols. O Ceará que tinha marcado até então, né? 6 gols na Copa do Nordeste. 11 gols marcados agora, uma das equipes que mais balançou as redes, né, dentro da competição, ao lado do Sport, que goleou no seu jogo também, tem 12 gols marcados, a equipe de Pernambuco. Então o Ceará tem nessa questão também do saldo de gols. Está com 3 porque tomou 8, mas sim, no jogo de hoje contra esse Fluminense do Piauí, se esperava um jogo até tranquilo pela qualidade do elenco que tem o Ceará, mas o jogo é jogado, né? Aquele velho clichê do futebol. O Fluminense entra na partida com algumas ausências, né? O Matheus, como a gente citou ao longo da transmissão, que dá essa liberdade mais aos pontas, né? Aos atacantes pelas beiradas, porque ele é o cara que fica mais infiltrado, que incomoda mais. E também o Augusto, né? Que tem ao lado dele tem 4 gols. Só que o Ceará conseguiu se impor no primeiro tempo e fazer um 3-0, né? O Rezende, Arthur Rezende, olha como foi construído, né, esse placar no primeiro tempo, a diversidade, né, a questão que a gente falava de que se tem um jogo, digamos, em tese, em teoria fácil, a gente tem que entender que o Ceará precisa fazer isso na prática, e fez. O Arthur Rezende marca um gol numa roubada de bola, uma marcação alta, né, digamos que de pressão alta, né, que costumamos citar no futebol, rouba a bola, arrisca de fora da área, logo ali aos 7, 8 minutos, e abre o marcador para a equipe do Ceará diante do Fluminense do Piauí no jogo de hoje. E aí o Ceará foi cada vez mais, Alessandro, dentro da proposta que ele tinha, né, martelando a equipe adversária. E aí o mais interessante era a versatilidade como isso se construía. Não era só em questões de conjunto, né, de toque de bola, com Arthur Rezende, o próprio Guilherme Castilho muito bem no jogo, mas a ultrapassagem dos alas, principalmente pelo lado direito hoje, o Igor no primeiro tempo, já que o David Ricardo, por ter características de zagueiro mesmo, que é a sua função, não subia tanto assim, mas também, ainda assim, subiu quando pôde, foi ao campo de ataque e até em alguns momentos deu uma incomodada assim pelo lado esquerdo. O fato é que o Ceará continuou martelando e aí encontrando os espaços. Vitor Gabriel, que foi um jogador que na primeira etapa se doou muito, ele consegue, né, numa jogada, numa arrancada do meio de campo, você até trouxe, né, os detalhes na transmissão, Alessandro, e aí só parou lá no Jefferson. Jogador que tem sido importante em alguns momentos para o Ceará, é uma posição difícil, a de centroavante, né? A torcida sempre espera muito, né, dessa função no Ceará. E aí ele sofre o pênalti aos 20 para 21 minutos, ele mesmo vai e converte, fazendo o segundo gol e deixando o Ceará mais tranquilo no jogo. Aí vem a questão do pênalti perdido pelo Guilherme Castilho, mas estava muito bem no jogo e ele se redime ainda no primeiro tempo, os 37 minutos, marcando o terceiro gol, depois de uma boa trama ali com o Janderson e o próprio Vitor Gabriel. Na segunda etapa, o Fluminense do Piauí promoveu as substituições, 3 de uma lapada só, como a gente costuma falar. E a principal, eu tinha até anotado, era o Gabriel Vieira, né? Foi um jogador que marcou contra o Fluminense, pelo Fluminense contra o Campinense na partida pela Copa do Nordeste. E aí incomodou bastante na segunda etapa. Esse meio de campo, ele é um jovem, né? Ele briga muito, estava brigando muito pela bola. Você percebia que o Ceará deu uma recuada quando o Arthur Rezende estava um pouco mais atrás. A gente percebeu um Arthur Rezende muito mais à frente com o Castilho no primeiro tempo. Já no segundo tempo o Ceará deu uma recuada. E aí fica aquele alerta, porque nessa recuada o Fluminense fez o primeiro gol antes dos 5 minutos, uma cobrança de falta ali do Carlinhos, que o Lucão poderia ter desviado, ficou aquela confusão ali no primeiro momento de quem seria o gol.
E aí poderia ter gostado mais do jogo, porque o Ceará continuou um pouco mais atrás, o Fluminense ganhando mais posse de bola, só que falta qualidade, né, na hora de finalizar as jogadas, na hora do 1 contra 1, talvez faltou isso também para a equipe adversária. E aí o Ceará se encontrou novamente, depois de uma boa trama no ataque, contra-ataque, o Vitor Gabriel deixa para o Eric, ele sofre a penalidade, acho que o toque por cima do Colombo acaba deslocando o camisa 11 do Ceará, e aí ele bate com maestria, faz o quarto gol, e ali sim eu já via o Ceará mais, digamos assim, confortável dentro da partida. Tomou o segundo gol do próprio Gabriel Vieira, que foi o principal destaque na partida pelo lado do Fluminense do Piauí, mas aos 41, após uma entrada do Léo Rafael, a gente pensou no primeiro momento se ele ia cair por aquele lado, né, o lado esquerdo do campo, o de ataque do Ceará no lugar do Janderson, e foi ali que ele enfiou a bola para o Jean Carlos, que se livrou bem da marcação, ele que vem entrando bem, talvez na cabeça, né, do treinador alvinegro, seja ele ou o Castilho realmente, porque ele tira, né, saca o Castilho, e aí coloca o Jean Carlos e aos 41 minutos ali sacramentava, né, qualquer reação que o Fluminense do Piauí tivesse na partida. Marcou seu segundo gol na Copa do Nordeste, o quarto na temporada, é um jogador também que há de se destacar positivo aí nessa equipe do Ceará, que assume a liderança, né, Alessandro, do grupo B, momentaneamente, né, vai esperar aí o Náutico, mas tem a questão do saldo de gols, estava dando uma olhada aqui na tabela, questão de vitórias, vamos esperar como é que vai se reagir a equipe, né, se desenrolar para a equipe de Pernambuco, mas o fato é que o Ceará assume a ponta com 10 pontos, é o que a gente falou, não dava para bobear hoje, Alessandro, tinha que vencer fora de casa, pela questão da técnica mesmo, já pegou adversários duríssimos, como foi o Sport, Sampaio Corrêa dentro da Copa do Nordeste tem uma tradição, já conquistou o título. Então hoje, diante desse Fluminense do Piauí, com todas as circunstâncias, né, que tinha o jogo, eu acredito que ficou de bom tamanho, com uma ressalvazinha para não se deixar levar quando tiver construído, né, em tese, o placar. Porque no momento ali o Fluminense até os 15 e 20 da segunda etapa incomodou, acho que mais do que deveria o Ceará. É isso, agora o Ceará vira a chavinha, né? Vai de olho na Copa do Brasil, enfrenta dia 1º de março, conhecido também como quarta-feira que vem, a Caldense, fora de casa, jogo às 9h30 da noite. Vamos pro nosso raio-x aqui, portanto, pra gente trazer os melhores e os piores do jogo na Torcida K. Pode subir a vinhetinha, meu DJ, pode tocar, toca aí, vai. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da Torcida K. O melhor do jogo pra você, Alisson. Eu fico com o Eric. Eu acho que o Eric, a gente poderia dividir, mas colocando um principal, eu acho que o Eric, mais uma vez, ali pelo lado direito de campo, ele foi mais completo, digamos assim, porque no segundo tempo também foi uma válvula de escape. Quando o Ceará sentiu, né, o Fluminense crescendo no jogo, ele consegue marcar gols de pênalti, até converter a penalidade que ele sofre. E aí deixa qualquer chance ali pro Fluminense, elimina, né, qualquer chance da equipe do Fluminense do Piauí. Mas com ressalva, né, Alessandro? Foram bons destaques. Guilherme Castilho, Arthur Rezende, o próprio Vitor Gabriel muito entregue, né, na partida, mas eu acho que o Eric, pra mim, foi o principal jogador hoje do Ceará. E o pior do jogo? O Eric, o melhor, quem foi o pior hoje? Que não foi a noite, não foi o dia, entrou, fez tudo errado, e aí? Ele saiu, eu acredito, Alessandro, que nem deu tudo errado, mas pela omissão. Senti um pouco da ausência do camisa 10, né? O Bismarck do Fluminense do Piauí na primeira etapa, tanto que ele dá entrada pro Gabriel Vieira, foi o ponto positivo do lado do adversário. Eu acho que o Bismarck, ali por ser o meia, né, de criação, né, que tem essa importância na equipe do Fluminense do Piauí no jogo de hoje, não conseguiu exercer muito bem a função, tanto que foi substituído no intervalo. Alguém desse Fluminense chama a atenção, que pode se destacar no cenário do futebol brasileiro, hein? Algum jogador? A gente conhece já o Janeudo, né? O Pio não jogou hoje, mas alguém que jogou essa partida de hoje aí pode chamar a atenção para a sequência da temporada? Poderia ajudar um Ceará na Série B, por exemplo? Eu gostei muito do Gabriel Vieira quando ele entrou, Alessandro. A gente que gosta, né, de ver a pulsação, digamos assim, da arquibancada também no virtual, eu dei uma olhada antes do jogo para ver também não só as análises, claro, dos comentaristas do futebol piauiense, mas a torcida, né? Eu via muita gente falando, né, do Gabriel Vieira, e ele hoje entrou muito bem. Já marcou gol na partida contra o Campinense, hoje entrou bem, não se escondeu do jogo, é um jovem, então acredito que pelo lado do Fluminense do Piauí foi para mim o destaque positivo na partida de hoje.
É isso, raio-x aqui do nosso querido Alisson de Queiroz. Você já sabe, né? Deixar o seu like, se inscrever no canal. Essa é a Torcida K, transmissões, os pós-jogos, as entrevistas, as matérias, toda a cobertura do futebol cearense nas redes sociais da Torcida K e também no nosso portal em www.torcidak.com.br. Esse foi o nosso pós-jogo, nosso bate-bola final.